De avivamentos em tendas que duram a noite toda a pregadores com jatos particulares, até eleições inteiras decididas nos bancos das igrejas, esta é a história do cinturão bíblico. O nome surgiu como insulto em 1925 criado por H. L. Mencken ao zombar do Sul no julgamento Scopes Monkey, mas acabou sendo adotado pela região. Vamos mostrar como os avivamentos do século XIX transformaram o Sul no maior centro religioso dos Estados Unidos da América. Como escravidão, guerra civil e igrejas negras criaram tradições de fé distintas e fortes, e como rádio, televisão e mega-igrejas levaram o cristianismo do Sul a todos os lares dos Estados Unidos da América, mostraremos como o cinturão bíblico ainda decide eleições, influencia escolas e por que a geração Z pode levá-lo à próxima era. Isso não é sobre religião, é sobre poder, cultura e por que a fé ainda comanda os Estados Unidos. Se você se interessa pela história do cinturão bíblico e a religiosidade do sul dos Estados Unidos da América, sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento da religião. Volto já. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião, sou Mark Gagnon e obrigado por estarem na minha barraca. Todo domingo, exploramos as histórias mais fascinantes e polêmicas de todas as religiões do mundo. Essa é minha tentativa de entender no que as pessoas deste planeta acreditam. Acredito que não se entende um povo sem conhecer o Deus que adoram. Na minha tentativa de fortalecer minha fé e meu relacionamento com o Senhor. Estou tentando entender, sabe, qual que é o dogma de cada um, e tentar encontrar pequenas partes que eu possa aproveitar e tentar simplesmente me tornar um ser humano melhor. Espero que ao clicar neste vídeo você compartilhe da mesma crença e missão. Agradeço por se juntar a mim e tornar este programa possível. Claro, eu nem estaria aqui nessa tela agora se não fosse pelo meu querido amigo. Cristos Pacadaporos. Cristos, como você está? Tudo bem, Cristos? Olha, temos recebido muitos comentários, ok, de pessoas dizendo pra você parar de falar demais. Mas eu recebi um comentário dizendo que as pessoas estão assistindo por causa do acampamento do Cristos. Disseram que se eu continuar mandando você calar a boca, vão parar de assistir e começar a ouvir seu programa derivado. E eu vou tentar criar o acampamento do Cristos. Precisamos disso, apesar das suas objeções. Precisamos de um se você começar um acampamento do Cristos. Eu vou surtar, tudo bem? Vou perder a cabeça e queimar essa tenda. Mas calma, isso não vai acontecer, ok? Não estamos aqui para falar do acampamento do Cristos, e sim do cinturão bíblico. Tudo bem, você já deve ter ouvido falar, mas não cresci aqui, e sim no sul, só que não neste sul. Ok, quem cresceu na Flórida sabe. Quanto mais ao norte, mais ao sul parece. Estamos falando desse trecho específico no sudeste dos Estados Unidos da América. Veja no mapa, essa região é chamada de Cinturão da Bíblia. Segundo estereótipos, lá as pessoas são religiosas, amam Jesus e em geral são protestantes, evangélicas ou cristãs não denominacionais. Eles amam Jesus e adoram ir à igreja. E há todo tipo de peculiaridades interessantes sobre esse tipo específico de cristianismo que existe nessa parte do país. Mas de onde isso vem? Por que é nessa parte do mundo, certo? Por que o cinturão bíblico não está no noroeste do Pacífico? Por que não está na cidade de Nova York? Por que está nesse pequeno trecho de terra? A resposta é mais interessante do que imaginei e bem profunda. A história é fascinante. Você tinha sessões de avivamento ao ar livre onde as pessoas passavam a noite experimentando o Senhor, algo bem carismático. Tem também televangelistas construindo parques temáticos cristãos. Quero dizer, eu vi igrejas na véspera de Natal em partes do cinturão bíblico que tinham explosões gigantes e pirotecnia, e até o Papai Noel aparecendo. São milhares de dólares investidos nessas produções para megacatedrais, o que é fascinante. Ainda há um componente político nisso. Hoje vamos desvendar tudo isso. E tudo isso realmente começa no sul, acontece nesse lugar e praticamente em nenhum outro, e está tudo conectado à escravidão e à guerra civil. E na verdade a geração Z meio que está mantendo isso, o que é meio irônico porque tudo começou como um insulto. Mas para entender isso, precisamos voltar até 1925 em uma pequena e discreta cidade chamada Dayton, no Tennessee, que acabou se tornando o centro das atenções do mundo todo. Um professor do ensino médio, John Scopes, foi julgado por ensinar evolução na escola pública onde trabalhava. Imagine esse tipo de blasfemo, esse herege, e basicamente isso foi um grande acontecimento porque envolveu a escola e toda a comunidade ao redor. Eles eram cristãos fundamentalistas e acreditavam que Deus cria tudo. E é muito parecido com uma interpretação literal dessa história da criação que encontramos em Gênesis, e que a ciência, você sabe, evolução, seleção natural, todas essas coisas, não tinham nada a ver com isso.
Que, você sabe, Deus não usou essas táticas para criar a humanidade, que Deus simplesmente criou essas coisas de forma milagrosa, talvez em um período literal de 7 dias. Existem várias interpretações sobre isso, mas essa é a ideia principal. Na época, havia uma lei no Tennessee e toda essa situação ganhou destaque nacional. Foi o primeiro caso judicial americano a ser transmitido pelo rádio. E com esse tipo de interesse nacional, o país provavelmente não veria esse tipo de notícia nacional. Até o J. Simpson. Você sabe qual seria o resultado? Até onde essa separação entre igreja e Estado iria? E esse foi o ponto de ruptura entre fundamentalistas e cristãos modernos? E isso se tornou o infame julgamento do macaco de Scopes. Agora, jornalistas estavam sendo enviados de todo o país para cobrir essa história, e entre eles estava um cara de Baltimore. O nome dele era H.L. Mencken. Mencken era um escritor implacável e cobriu todo o julgamento. E ele era notavelmente um grande admirador do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Agora ele declara famosamente: "Você sabe, Deus está morto." Você pode imaginar como ele se sentia sobre Dayton, Tennessee, onde as pessoas levam a Bíblia muito a sério. E você sabe, a ciência fica em segundo plano diante da interpretação literal das escrituras agora. Mencken criou o termo pejorativo cinturão da Bíblia em 1924 ao escrever sobre o julgamento do macaco de Scopes. E em um artigo para o Chicago Tribune, onde esse artigo foi publicado, ele também chamava Dayton e cidades próximas de Cinturão do Amarelão e Cinturão dos Linchamentos. Então, não são termos muito bons, mas Cinturão da Bíblia é bem melhor do que os outros. Sabe, Cinturão do Amarelão e Cinturão dos Linchamentos. Cinturão da Bíblia é bem melhor. Então ele não era exatamente sutil. Assim como muitos termos que originalmente eram para ser insultos, o Cinturão da Bíblia acabou seguindo seu próprio caminho. Além do que você sabe, do que Mencken queria e do que esse julgamento foi. Assim, o Sul acabaria assumindo a palavra e reivindicando-a, por assim dizer. E eles tornaram isso muito menos hostil e quase como mais descritivo, tipo, é isso que somos. Amamos a Bíblia, somos solo escritura do começo ao fim, acreditamos em cada palavra aqui e é isso que somos. Então, hoje, o termo se tornou tão familiar e solidificado que literalmente o usamos para identificar a própria geografia da região. Tipo, sabe, Vale do Silício ou Distrito Financeiro são termos coloquiais, mas se referem a áreas específicas. O nome veio do que a região é conhecida, certo? Tipo um polo de tecnologia ou centro financeiro. Cinturão da Bíblia é o nome dessa região geográfica, também representando a maioria religiosa local. Então, como exatamente é essa região? Onde ficam as fronteiras? Essa pergunta destaca um ponto importante. Nem todo o sul é considerado cinturão da Bíblia e suas fronteiras não são objetivamente definidas. Inclui geralmente Mississippi, Alabama, Arkansas, Carolina do Sul e do Norte, Tennessee, Geórgia, Oklahoma, parte da Louisiana e até o Texas. Alguns mapas vão além e incluem Missouri, Virgínia, Kansas e Kentucky, dependendo de quem você conversa. Locais como Flórida, sul da Louisiana e do Texas, recebem muita imigração de países hispânicos, México e antigas colônias francesas. E claro, são católicos. O Cinturão da Bíblia se refere especificamente ao cristianismo protestante, então muitos desses lugares ficariam de fora, certo? Os católicos não se considerariam parte desse tipo de avivamento evangélico, sabe, nessa região. Um estudo de 1961 do geógrafo Wilbur Zelensky, que não é o mesmo Zelensky famoso. O sobrenome é comum por aqui, mas este é um geógrafo. Ele definiu o Cinturão da Bíblia como a região onde predominam as denominações protestantes, Batista do Sul, Metodista, Presbiteriana e Evangélica. Então, mesmo que uma região seja religiosa e fique no sul, não quer dizer que seja o Cinturão da Bíblia, certo? Por exemplo, os católicos do sul do Texas não pertencem ao Cinturão da Bíblia, que tem um sentimento religioso bem específico. É interessante como o Cinturão é mais religioso que outras regiões do país. Os números são realmente impressionantes. O Alabama, por exemplo. Certo? 12% das pessoas no Alabama se dizem não religiosas, enquanto em Vermont esse número chega a 37%. Isso é 3 vezes maior. O Tennessee tem 52% de protestantes evangélicos, a maior proporção. E estamos falando de um estado inteiro, onde mais da metade da população se identifica como cristã evangélica. Mas Mississippi e Alabama, na verdade, estão empatados com a maior porcentagem de pessoas religiosas em geral, 77%. Pense nisso, certo? Comparado a Nova York ou Seattle, dificilmente alguém diria: eu acredito em Deus e no criacionismo. Nessas regiões do país, é 77%, certo? Muitos são cristãos protestantes.
As taxas de frequência à igreja mostram o mesmo. Nessas áreas, como no cinturão bíblico, faltar no domingo é exceção. Existem até mais igrejas do que postos de gasolina em algumas dessas cidades pelo cinturão bíblico. E isso não é exagero, é simplesmente a forma como as comunidades foram construídas ao longo dos últimos 2 séculos. O cinturão bíblico não é um lugar onde a fé é só uma prática ou passatempo, nem algo que as pessoas apenas frequentam e depois saem. Ela está entrelaçada em tudo, na cultura, na política, nas leis, na vida comunitária, certo? Literalmente, em como eles existem. E isso levanta a questão, por quê? Como essa parte do sul se tornou tão extremamente religiosa, enquanto outras partes do país simplesmente não se tornaram? Bem, a resposta vem de muito antes do jornalista de Baltimore nomear o cinturão bíblico e do julgamento do macaco no Tennessee. Isso vem do início dos anos 1800, quando a cultura homogênea, a ausência de ensino superior e a economia difícil do Sul criaram condições para os avivamentos religiosos. Cresci como católico na Flórida e talvez faça piadas com protestantes neste episódio, pois acho engraçado. Estudei em uma escola presbiteriana. Durante grande parte do ensino fundamental e médio, meus anos de formação foram basicamente debates sectários sobre transubstanciação, trindade, sola escritura, predestinação e outros temas. Tenho muito carinho por esse povo e região do país, mas, como irmãos, às vezes brigamos. Só queria deixar isso claro. Não acho que só por serem do cinturão bíblico, acreditarem em Deus ou basearem suas vidas em Deus, isso seja algo bobo. Não quero que isso pareça de forma alguma menosprezo. Eu realmente não penso assim. Eu acho que ter algum tipo de afiliação religiosa e acreditar em um poder superior é, na verdade, uma coisa bonita. E eu acho que, sabe, na verdade é geralmente benéfico para as sociedades terem algum tipo de conexão com uma força superior. Exceto pelo radicalismo, claro, mas no cinturão bíblico há formas reais de radicalismo. Acho interessante abordar esse tema. O cinturão bíblico começa por volta do início dos anos 1800. Essas colônias do sul foram fundadas por motivos comerciais, com escravidão e produção agrícola, principalmente tabaco, e não são motivos religiosos como nas colônias do norte. Os puritanos em Massachusetts vieram à América para praticar sua fé livre da monarquia. Mas no sul, as pessoas estão lá para cultivar, e a vida religiosa é meio secundária e ligada a isso. Na verdade, eles estão lá para cultivar, ganhar dinheiro e construir uma vida. O Sul foi por muito tempo o reduto da Igreja Anglicana, igreja oficial da Inglaterra na América. Então sim, a prioridade deles claramente não era promover seus direitos religiosos ou obter liberdade da igreja, porque eles meio que continuaram com o que já acontecia na Inglaterra. Na verdade, a maioria das pessoas no Sul não se interessava muito por religião, certo? Você ia à igreja, seguia a rotina de todos, voltava para casa, mas o foco era ter uma plantação ou algo assim. E sabe, você era religioso, mas também tinha escravos, o que, como você pode imaginar, vai totalmente contra uma visão cristã de mundo. Ou pelo menos é assim que eu vejo. Eles obviamente racionalizavam isso de uma forma diferente. Agora não havia muito fogo ou paixão, ou enxofre, ou qualquer coisa assim na vida espiritual de muitas pessoas que viviam no Sul. Naquele período, líderes religiosos do Sul passaram a temer a crescente irreligiosidade de suas congregações. Um nobre francês anônimo, viajando pelo Sul no início dos anos 1800, escreveu uma carta dizendo isso. A religião é um dos assuntos que menos ocupa a atenção do povo americano. Imagine alguém cruzando o cinturão bíblico e dizendo: essas pessoas não são religiosas. O Sul estava perdendo o envolvimento religioso. Mas algo mudou que faria a cultura dar uma reviravolta completa, e isso foi o desenvolvimento dos avivamentos religiosos. Agora, esses avivamentos não eram o típico culto de domingo de manhã, com um pequeno sermão e algumas músicas. Eram eventos enormes ao ar livre que duravam dias. Imagine o Woodstock ou Burning Man, mas focado em Jesus. Pessoas viajavam longas distâncias para esses encontros. Eles montavam tendas, faziam fogueiras e acampavam durante todo o evento. E nesses avivamentos, os participantes ouviam esses pastores, esses pregadores muito animados e carismáticos. E eles falavam sobre pecado, inferno, salvação e o reino de Deus. Eles adoravam, oravam uns pelos outros e até buscavam, cura sobrenatural. E esses avivamentos religiosos ficaram conhecidos como o segundo grande despertar. Agora, esse foi um período de intenso reengajamento com Deus que aconteceu na década de 1790 e continuou nos anos 1800. O entusiasmo por esses eventos se espalhou pela região, especialmente Kentucky e Tennessee. Talvez façamos um episódio inteiro sobre o segundo grande despertar, analisando tudo o que o inspirou, como Iluminismo e Revolução Francesa. Por ora, vamos focar nos principais pontos e reconhecer isso.
Essa fase foi crucial para consolidar a cultura que originou o atual cinturão bíblico. Agora, havia alguns acampamentos de avivamento específicos, por assim dizer, que foram particularmente grandes e influentes e provavelmente valem a pena ser mencionados. E eles acabariam sendo bastante definidores de todo esse período. Um exemplo foi o avivamento do condado de Logan, Kentucky, em 1800, liderado pelo ministro presbiteriano James McGrady. Isso é impressionante. O avivamento mais influente provavelmente ocorreu em 1801. Agora, o avivamento do condado de Logan foi muito grande, e realmente um marco em todo esse movimento. O avivamento mais marcante e influente ocorreu em 1801, em Cane Ridge, Kentucky, liderado pelo pastor Barton W. Stone. Stone, então pastor presbiteriano, organizou o avivamento em agosto de 1801, reunindo cerca de 25 mil pessoas. Isso é impressionante, não é? O Madison Square Garden comporta cerca de 22 mil pessoas. Então imagine algo desse tamanho no sul dos Estados Unidos da América nos anos 1800. A densidade populacional era baixa e a infraestrutura de transporte precária, então 25 mil pessoas no evento foi algo sem precedentes. Um jovem que participou do evento disse: "O barulho era como o rugido do Niágara." O mar de pessoas parecia agitado como por uma tempestade. Contei 7 ministros pregando ao mesmo tempo, alguns em tocos, outros em carroças. Ele escreveu que algumas pessoas estavam cantando, outras estavam orando e pessoas estavam clamando por misericórdia. E ele simplesmente teve a impressão de que queria apenas cair no chão. Agora, 7 pregadores falando ao mesmo tempo. Não havia sistema de som, nenhuma organização de verdade, apenas pura paixão religiosa. Pessoas desmaiam, gritam e relatam experiências religiosas. Todos esses eventos estão crescendo, certo? Avivamentos protestantes e presbiterianos se espalharam pela Carolina do Norte, e em janeiro de 1802 milhares participaram de um avivamento no tribunal do condado de Rutherford. Em junho do mesmo ano, metodistas promoviam avivamentos em que até 300 pessoas se convertiam de uma vez, e o movimento seguia crescendo. As igrejas locais deixaram de ser apenas locais para frequentar aos domingos por 1 hora. Tornaram-se escolas, centros sociais, redes de apoio e passaram a abranger todas as áreas da vida dos congregados. As pessoas participavam desses eventos, viviam experiências emocionais e religiosas intensas e desejavam que continuassem, além de conversar sobre isso depois. Queriam enviar seus filhos para instituições com pessoas que compartilhavam o mesmo pensamento e fervor. Em meados de 1800, o Sul, antes pouco religioso segundo jornalistas franceses, tornou-se o principal centro focado em Jesus nos Estados Unidos. Não eram apenas sulistas brancos, mas falaremos disso em breve. O cinturão bíblico não existia nos anos 1700, ele mal existia em 1800, mas em 1850 já estava tomando forma. E tudo por causa desses grandes movimentos de avivamento que varreram o Sul. Mudou totalmente a forma como as pessoas viam fé, salvação e comunidade. E foi aqui que a religião deles começou a se infiltrar em tudo na vida deles. E esses avivamentos continuaram até o início da Guerra Civil. Ainda falta responder uma questão: por que isso ocorreu só no Sul e não em outros lugares? Lembra dos puritanos? Eles foram ao nordeste dos Estados Unidos da América buscar liberdade religiosa, mas por que lá não virou o cinturão da Bíblia? Se pensou nisso, não está totalmente errado. No século XIX, lugares como a Nova Inglaterra eram na verdade bastante religiosos, assim como, se não mais religiosos do que o Sul. Isso teria sido no início dos anos 1700. Esses foram os avivamentos que surgiram, termos amplos para o cristianismo evangélico ou evangelicalismo, certo? No fim, era só uma forma de englobar várias denominações protestantes, certo? Você tem os puritanos, tem alguns quakers aqui, e aí, você tem alguns protestantes em geral, luteranos e todas essas pessoas diferentes se reunindo. O principal foco deles era: tenha um relacionamento com Jesus e leia a Bíblia, o que acabou virando evangélico. Então, áreas do norte e do sul passaram por suas próprias versões de avivamento religioso, mas só uma delas realmente permaneceu. Obviamente foi o sul, mas o motivo por quê? Bem, há alguns motivos. Então o principal, o norte se diversificou e o sul não. Então o sul dos Estados Unidos nunca experimentou o tipo de imigração em massa que o norte teve, especialmente nas décadas de 1840, 1890 e até no início dos anos 1900. No norte, milhões migravam para cidades como Nova York, Boston, Detroit e Chicago nesse período. Pessoas de todo o mundo traziam tradições religiosas diversas e se estabeleciam nessas grandes cidades, certo? Você tinha católicos da Itália, católicos da França, católicos da Irlanda, muitos católicos. Desculpe por isso. É isso que acontece quando chegamos. É assim mesmo.
Mas você tem pessoas vindo de todo o mundo, e como resultado, elas trazem suas diferentes tradições, e por isso acabam ficando meio fragmentadas e meio que se adaptando mais à vida na cidade. De repente, o norte ficou mais complexo e o domínio protestante americano começou a cair. No entanto, a região do cinturão da Bíblia permaneceu predominantemente branca e protestante e mais ou menos homogênea. Então, por exemplo, você vai encontrar muitos sobrenomes como Smith, Taylor e Tucker, todos no sul, e vai ser difícil encontrar nomes como De Lucas, Kowalski, Giordano ou Gagnon. Se quiser, não vai achá-los no sul, só quando meus pais pegaram um voo. A homogeneidade cultural e étnica no cinturão bíblico nessa época explica por que o cenário religioso permaneceu praticamente igual. Quando todos ao redor compartilham a mesma base, a cultura se reforça e se solidifica. E não existe um mercado de ideias concorrente ou esses católicos estranhos vindo da Itália ou algo assim, então no fim das contas não havia realmente motivo para pensar de forma diferente. E isso não é exclusivo do cinturão bíblico, aliás, certo? É verdade em qualquer lugar. Se uma área é em grande parte homogênea, então a religião estabelecida, seja qual for, simplesmente se torna por padrão o centro da cultura e da vida comunitária. Se você é esperto, deve se perguntar: por que não houve grande imigração no sul como no norte? Por que continuou tão homogêneo? O norte possuía recursos e oportunidades que não existiam no sul, principalmente devido à geografia. Então você tem essas cidades em crescimento que se desenvolvem, sabe? Nesses enormes portos onde é possível fazer comércio e, como resultado, as pessoas vão chegando. Essas universidades tradicionais em Nova York e Boston atraem estudantes do mundo inteiro. O Sul, devido à sua posição econômica, à falta de desenvolvimento e de ensino superior. Não houve esse influxo, então não digo que a educação ou sua falta seja a razão dessas pessoas continuarem protestantes no cinturão da Bíblia. É só que eles não tiveram um influxo de pessoas vindo de todas as partes do mundo. Então, por exemplo, de acordo com o censo realizado na Carolina do Norte, em 1910 havia supostamente 122 mil adultos brancos que não sabiam ler nem escrever. Esta é uma citação de Walter Dyer, publicada na revista World's Work em 1914. Segundo muitos historiadores americanos, o estilo de vida rural do Sul foi essencial para o movimento fundamentalista cristão se estabelecer ali. Quando modernidade e iluminismo chegaram ao cinturão bíblico, muitas comunidades viram isso como ameaça ao estilo de vida, religião e ao reino de Deus. O tabela, certo? A modernidade realmente representa para eles imoralidade, corrupção e ganância, e uma rejeição do que realmente significa ser um fundamentalista cristão e dos valores do povo. Então eles reagiram a isso, certo? Esse cara. Joseph Locke, no livro Construindo o Cinturão Bíblico, afirma que o Sul prosperou devido e apesar do confronto com o mundo moderno. Então, isso basicamente quer dizer que os conflitos do cinturão bíblico com a modernidade e o secularismo. E sabe, toda essa ideia de abraçar o progresso e caminhar em direção ao futuro, coisas desse tipo, na verdade foi algo que solidificou a cultura e realmente os tornou mais fortes como região. E isso meio que os unificou na rejeição ao caminho que o resto do país parecia estar seguindo. E você ainda pode sentir isso até hoje, certo? Eu estava fazendo um show em uma área rural da Geórgia. Peguei um Uber e o motorista perguntou de onde eu era. Respondi que estava viajando de Nova York. Ele disse: "Sinto muito." Falou: "Nova York é um buraco." Ainda existe esse sentimento do Sul sobre o Nordeste e grandes cidades, principalmente Nova York. Lá dizem que é hedonista, onde as pessoas perdem valores, se tornam seculares e tudo é aceito. Dizem também que todos são gays. Esse é o sentimento, né? David Henkin, autor e historiador, diz isso em seu livro de 2014, Becoming America. Que esse desenvolvimento do cinturão bíblico não foi resultado do isolamento cultural das comunidades do Sul, mas sim o oposto. Evangélicos do Sul e Oeste Transapaláquia estavam ligados a crescentes redes de pregação e comunicação. Então sim, o cinturão bíblico não surgiu necessariamente porque estava isolado dos valores modernos, mas porque eles os rejeitaram, porque esses valores modernos chegavam e estavam se espalhando em suas comunidades. E eles diziam: não, isso não é o que Jesus quer. Em vez de adotarem tradições modernas do Nordeste, as comunidades do cinturão bíblico, igrejas e pastores fortaleceram sua conexão. Eles criaram um grupo interno e um grupo externo, e o grupo externo eram os imorais nortistas, e o grupo interno eram os sulistas que amavam Jesus. Isso circulou, se reforçou e consolidou a cultura interna do fundamentalismo cristão que persiste hoje. A natureza rural e pouco estruturada das igrejas favorecia a expansão do cristianismo evangélico no Sul, certo?
Você não precisa de um prédio sofisticado ou de muito capital para construir tudo isso. Ministros formados em teologia em Yale e pregadores metodistas itinerantes como Pedro Cartwright viajavam atraindo milhares para avivamentos ao ar livre. Eles iam diretamente onde as pessoas estavam, algo que nunca fez parte da cultura religiosa do norte e reforçava a homogeneidade dessas comunidades. Acho que até hoje você sente isso, certo? Existem muitas igrejas presbiterianas ou evangélicas no sul que funcionam em casas de pessoas. Ou talvez, sabe, uma quadra de basquete, ou, sabe, uma sala de reuniões em algum hotel por aí. A igreja não é o prédio, mas sim as pessoas. Por isso, ela deve estar onde as pessoas mais sentem. Então faz sentido que esses pastores simplesmente viajassem até as pessoas e montassem uma tenda. E eles diziam, tudo bem, é aqui que a igreja está. Mas também precisamos falar sobre algo um pouco mais brutal, um pouco mais mórbido. E é sobre como a escravidão e os donos de escravos na Guerra Civil realmente tiveram um papel no Segundo Grande Despertar, e novamente, ajudaram a consolidar ainda mais a região do Cinturão Bíblico e sua cultura. Durante o auge da escravidão no sul dos Estados Unidos da América, após 1830, com tensões crescentes com o norte, os sulistas, líderes religiosos brancos, frequentemente usavam a Bíblia para justificar a escravidão. E eles usavam isso como parte de sua defesa contra, você sabe, as críticas dos abolicionistas. Então, os ministros citavam exemplos de escravidão e cristianismo coexistindo no Novo Testamento e citavam aprovações da escravidão no Antigo Testamento. E interpretavam Gênesis como se os negros fossem descendentes do pecador Caim e estivessem aparentemente destinados para sempre por Deus a serem escravizados. Agora, um ex-escravo do Kentucky chamado William Wells Brown, que fugiu para Ohio quando tinha 19 anos, escreveria: Isso, os senhores de escravos se escondem atrás da igreja. Não se encontra um povo mais orador, pregador e cantor de salmos do que os senhores de escravos do sul. Nossa, então existe essa versão do cristianismo profundamente enraizada entre os senhores de escravos brancos. Essas pessoas do norte querem tirar nosso meio de riqueza ilimitada e trabalho gratuito. Podemos usar o cristianismo para rejeitar e combater isso, nos escondendo atrás de nossa interpretação das escrituras, como um cristianismo que afirmava que a escravidão era aceitável ou até ordenada por Deus. Mesmo assim, ainda havia cristãos negros que mantinham uma fé forte que lhes mostrava algo muito diferente, e essa era uma fé que lhes dizia que Deus estava do lado deles. E que se apenas tivessem fé nele e perseverassem, ele de alguma forma os libertaria. Quero dizer, pastores negros, mesmo ainda sendo escravizados, costumavam aplicar histórias bíblicas do êxodo ao seu próprio povo. Há paralelos claros entre a escravidão dos israelitas judeus no êxodo e a experiência dos negros. Nos Estados Unidos da América, congregações negras faziam cultos secretos para orar e adorar. Os espirituais negros expressavam essas aspirações coletivamente. Canções como Go Down Moses eram mais que hinos, eram palavras de resistência e mensagens de liberdade e resiliência. E o ring shout era a expressão mais marcante de adoração em seus cultos de louvor, que frequentemente incluíam danças inspiradas na cultura africana. E é realmente fascinante notar que eles liam a mesma Bíblia que os donos de escravos brancos. E ainda assim, eles recebiam dela uma mensagem completamente diferente, uma de liberdade, justiça e libertação. E então a Guerra Civil aconteceu, terminou e tudo mudou mais uma vez. Após a Guerra Civil, as comunidades reconstruíram suas identidades e o cristianismo evangélico tornou-se essencial para as estruturas sociais e valores. Então, para os sulistas brancos que tinham, você sabe, perdido a capacidade de ter escravos e também seu estilo de vida e suas comunidades inteiras, essa guerra mudou totalmente a economia e a estrutura social do Sul. As igrejas ofereciam esperança e comunidade nesse período difícil e para os sulistas negros tornaram-se ainda mais importantes. A Igreja Negra surgiu como uma instituição central não apenas nas comunidades afro-americanas, mas em todo o cinturão bíblico. Os números eram impressionantes um ano após o fim da guerra. A Igreja Metodista Episcopal Africana ganhou 50 mil novos membros e depois ultrapassou 250 mil fiéis da Flórida ao Texas. Após a reconstrução e nos anos 1870, ministros negros do Tennessee fundaram a Igreja Metodista Episcopal Cristã, que passou de 40 mil para 67 mil membros em 3 anos. Enquanto isso, as igrejas batistas negras prosperaram e atingiram seu auge em 1895 com a Convenção Batista Nacional. Agora essa se tornou uma das maiores organizações religiosas negras de todo o país. A Igreja Negra rapidamente se tornou a pedra angular da vida pública afro-americana, promovendo liderança e criando sociedades de ajuda para que as pessoas pudessem compartilhar recursos. E eles desenvolveram escolas enquanto realmente proporcionavam um espaço para esse tipo de autonomia renovada.
para muitos descendentes de escravizados tentando reconstruir a vida nos Estados Unidos. Ao falar do cinturão bíblico, não nos referimos só ao cristianismo evangélico branco, mas também a uma cultura religiosa mista e birracial. Sulistas negros e brancos eram igualmente comprometidos com o cristianismo, embora com interpretações diferentes, mas a devoção, o fervor e a cultura carismática eram semelhantes. Então acho que para resumir essa parte especificamente, o sul branco se torna o cinturão bíblico porque realmente permanece homogêneo, enquanto o norte está se diversificando, e o sul negro também passa a fazer parte do cinturão bíblico. Eles se apegam à igreja como símbolo de esperança, liberdade e libertação do cativeiro imposto pelos senhores de escravos. E sabe, eles continuam investindo nisso durante a reconstrução. Por razões e interpretações distintas da Bíblia, o cristianismo é central para a identidade dessas pessoas e comunidades. E aí, pessoal? No início dos anos 1900, o padrão já estava definido, e o cinturão bíblico era a região mais religiosa dos Estados Unidos da América. Mas a história não acaba aí, pois no século XX surgiu um novo fenômeno regional no cinturão bíblico que depois se espalhou pelo país. Sim, falamos dos evangelistas do rádio, depois chamados televangelistas, e é assim que tudo começa. Nos anos 1920, cristãos foram pioneiros na produção de programação de rádio. Essa era uma tecnologia totalmente nova na época, que permitia transmitir sua voz para dentro das casas das pessoas, e os pregadores perceberam imediatamente que isso era algo grandioso. Você não precisava mais que as pessoas viajassem até a sua igreja, e definitivamente não precisava viajar pelo país como pastor. Para todas essas cidades diferentes, você podia alcançá-las onde quer que estivessem. Agora, é interessante notar que na década de 1930, muitas denominações cristãs diferentes estavam adotando essa nova tecnologia como um meio de compartilhar uma mensagem. Por exemplo, o padre Charles Coughlin, sacerdote católico, apresentava programas de rádio sobre anticomunismo e catolicismo que chegavam a milhões em todo o país. Antes da televisão e da internet, a influência de alguém era limitada ao tamanho da congregação. O rádio mudou isso, e foi só o começo. A grande virada foi a televisão, e Fulton Sheen migrou com sucesso para ela em 1951 após 20 anos no rádio, sendo chamado de primeiro televangelista pela revista Time. Sheen recebeu vários prêmios Emmy por seu programa, exibido dos anos 1950 ao final dos anos 1960. Isso não era um programa de acesso público de baixo orçamento, mas sim televisão em horário nobre competindo com a programação de entretenimento, e as pessoas assistiam. Mas quem realmente dominou isso foi Billy Graham. Nascido em 7 de novembro de 1918 em Charlotte, Carolina do Norte, Billy Graham foi o televangelista mais famoso do século XX famoso a ponto de fechar shopping. Billy Graham participou de mais de 400 cruzadas televisionadas, pregando para plateias ao vivo de milhares de pessoas. Ele lotava estádios transmitidos para milhões na televisão e ficou amigo de quase todos os presidentes dos Estados Unidos da América desde Harry Truman. E ele até ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Quero dizer, pense nisso, um pregador da Carolina do Norte recebendo uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Isso era algo sem precedentes. E Graham era especialmente habilidoso em borrar a linha entre uma figura religiosa e uma celebridade tradicional do mainstream. Ele foi o primeiro líder religioso público a enriquecer com a pregação. Graham abriu as comportas. Após ele mostrar ser possível criar grande público nacional pela televisão, todos quiseram participar. Rex Humbert criou a Catedral do Amanhã e lançou o primeiro programa evangélico nacional na televisão nos anos 1950. Nos anos 1980, o programa de Rex Humbert atingia o mundo todo, com 695 emissoras em 90 e um idioma sendo o programa evangélico de maior cobertura. Naquela época, aos domingos de manhã, pessoas de todos os Estados Unidos da América podiam ligar a televisão e assistir ao culto em casa. E então veio a próxima onda, nos anos 1960 e no início dos anos 1970. Oral Roberts, Jimmy Swaggart, Jimmy Tammy Faye Baker, Jerry Falwell e Pat Robertson desenvolveram suas próprias redes de mídia, completas com cobertura jornalística e influência política. Eles deixaram de ser apenas pregadores formando congregações e passaram a construir grandes impérios. A dimensão disso era difícil de entender, principalmente para a época. Pat Robertson fundou a Rede de Transmissão Cristã, conhecida popularmente como Rede de Transmissão Cristã. Jerry Falwell fundou a Universidade Liberty e cofundou a Maioria Moral, que virou grande força política. Esses caras não só alcançavam pessoas espiritualmente, mas também moldavam a política, educação e cultura americana. Então as coisas ficaram interessantes, pois Jimmy e Tammy Faye Baker fundaram sua emissora de televisão e usaram os lucros do talk show The Praise.
The Lord Club, para financiar a Heritage Estados Unidos da América. Um parque temático cristão? Sim, literalmente um parque temático cristão, e tinha hotéis, toboáguas e lojas. É o jogo todo. No auge, em meados dos anos 1980, foi o terceiro parque temático mais visitado dos Estados Unidos da América, atrás da Disneylândia e do Disney World. Sim, Disneylândia e Disney World eram o primeiro e o segundo, e depois vinha a Heritage Estados Unidos da América. Mas é aqui que o televangelismo fica complicado. Muitos desses pregadores começaram a pregar o que é chamado de Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade afirma que a riqueza é um sinal do favor de Deus. Isso levava pessoas a doar dinheiro para televangelistas ricos, prometendo que assim aumentariam suas chances de enriquecer. E como resultado, quero dizer, você consegue ver o problema aqui, certo? Você tem pregadores na televisão morando em mansões, voando em jatos particulares e dizendo para famílias que estão passando dificuldades que, se elas apenas mandarem uma pequena doação, só um pequeno dízimo de 10 do que ganharam naquele mês, Deus as abençoaria financeiramente. E algumas dessas coisas passaram do limite de serem, questionáveis para serem simplesmente fraude descarada. Jim Bakker foi preso, Jimmy Swaggart envolveu-se em escândalos sexuais e a indústria dos televangelistas ficou com má reputação. Críticos como Ol Anthony e John MacArthur afirmaram que curandeiros da fé e pregadores da prosperidade na televisão eram apenas fraudadores, e que a mensagem deles não era o verdadeiro evangelho, e que a apresentação deles no palco era uma farsa nefasta, criada basicamente para se aproveitar de pessoas desesperadas que mais precisavam de ajuda. E para deixar claro, toda essa crítica aos televangelistas não é teoria, especulação ou opinião pessoal. Isso está documentado em livros e documentários, e muitos podcasts foram dedicados a expor o quão perigosa e manipuladora essa cultura específica é. Vamos abordar a história e o crescimento das mega-igrejas e da cultura do pastor celebridade em outro episódio, que é fascinante. Mas este é o ponto. Escândalos e tudo mais. Esses televangelistas mudaram fundamentalmente a religião americana. Eles pegaram o cristianismo e o fervor do cinturão bíblico, que antes estavam concentrados apenas no sul, e transmitiram para todos os cantos do país, e muitos dos maiores nomes do evangelismo hoje ainda fazem isso, certo? O que era uma cultura religiosa regional no sul virou um fenômeno nacional. Como os pregadores aprenderam a usar a mídia de massa, rádio, depois televisão e hoje internet, o cinturão bíblico se espalhou além do sul, alcançando você, eu e todos que navegam pelo Instagram, tornando essa influência ainda maior. E no fim das contas, isso é poder político, porque uma vez que esses pregadores tinham milhões de pessoas ouvindo eles toda semana, os políticos começaram a prestar atenção, certo? As pessoas confiavam neles, e se os políticos ganhassem a confiança desses pastores? Quero dizer, esse é um bloco de eleitores enorme que pode ser facilmente influenciado. E é aí que o cinturão da Bíblia realmente começa a moldar a América, porque o cinturão da Bíblia não só ora, certo? Ele vota. Ele quer assegurar um estilo de vida e uma filosofia sobre como as pessoas devem viver, o que naturalmente atrai interesse político. Quando esse grupo da nação vota, influencia diretamente as eleições nacionais. Então, da reconstrução em 1877 até mais ou menos os anos 1960, a região era na verdade um reduto democrata. E parece meio louco pensar nisso, mas a nossa geração hoje olha para o Sul e pensa, é republicano. O Partido Republicano era ligado à União, enquanto o Democrata simpatizava mais com a Confederação, especialmente os democratas do Sul. Eles defendiam os direitos dos estados no Congresso para manter seus estilos de vida antigos, em vez de se adaptar à reconstrução. Chamava-se Sul Sólido porque era certo que todos os estados do Sul votariam nos democratas em eleições presidenciais. Os democratas dominaram por quase um século após o fim da reconstrução em 1877. A virada do azul para o vermelho no sul ocorreu no século XX, quando o movimento dos direitos civis e o fim das leis de Jim Crow começaram a impactar. Em 1964, o presidente Lyndon B. Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis, marcando uma nova direção para o Partido Democrata. Pela primeira vez, assumindo posição a favor da igualdade racial, ao assinar a lei, o presidente Johnson disse a Bill Moyers: "Acho que entregamos o Sul ao Partido Republicano por muito tempo." E ele estava certo. Ao assinar a legislação dos direitos civis, ele quebrou o domínio do Partido Democrata sobre o Sul, que ainda era amplamente contrário à inclusão racial. Por exemplo, quando o casamento interracial foi legalizado em nível federal em 1967, o que é uma loucura, muitos estados individuais seguiram o exemplo e votaram simbolicamente em emendas para remover as proibições ao casamento interracial de suas constituições estaduais.
exceto por estados como Carolina do Sul e Alabama, que só removeram isso de suas constituições estaduais nos anos de 1998 e 2000, respectivamente. Mesmo assim, 25 dos 67 condados do Alabama votaram contra, e o Partido Republicano aproveitou a oportunidade. Os republicanos passaram a usar uma retórica alinhada aos interesses dos brancos do Sul, certo? Apostaram numa agenda conservadora, tradicionalista e religiosa, focando antigos eleitores democratas do cinturão da Bíblia. Pela primeira vez, eleitores brancos do Sul encontraram novo lar no Partido Republicano. Agora, em 1964, naquela eleição presidencial, o senador republicano Barry Goldwater venceu no Alabama, Geórgia, Mississippi e Carolina do Sul. Foi a primeira vez desde a Reconstrução que um republicano venceu um democrata no Sul. A partir daí, se um candidato vencesse no cinturão bíblico, poderia conquistar a presidência com pouco esforço. Em outros lugares, essa manobra política é chamada de Estratégia do Sul. A criação da maioria moral nas décadas de 1970 e 1980 evidenciou o envolvimento político de evangélicos no Sul. Jerry Falwell e outros televangelistas não estavam apenas pregando aos domingos, eles estavam mobilizando eleitores, dizendo a eles quais candidatos apoiar e moldando as eleições. Como essas batalhas morais entre o bem e o mal, que, quero dizer, soa familiar, não é? Funcionou. Os republicanos conseguiram um reduto no Sul, e hoje o cenário político do cinturão bíblico ainda pende fortemente para o lado conservador, com crenças religiosas guiando muitas das escolhas políticas. Durante eleições, o cinturão bíblico costuma votar em candidatos alinhados a valores tradicionais e ensinamentos cristãos. O impacto disso na política nacional é grande. Quem disputa a presidência não pode ignorar o cinturão bíblico, certo? Eles precisam desses votos, mas agora não é só o cinturão bíblico que devem agradar. E isso nos leva ao surgimento do nacionalismo cristão como um termo geral, certo? Isso se espalhou pelos Estados Unidos e não é mais restrito ao que os nortistas chamam de sul fervoroso da Bíblia. Também está no interior do meio-oeste, sudoeste e onde os evangelistas de rádio e televisão agora alcançam. Com o avanço da tecnologia, o cinturão da Bíblia deixou de ser homogêneo e passou a se conectar com pessoas de mentalidade semelhante fora da região. Mas o cinturão da Bíblia influencia além da política. A educação é um grande campo de batalha. Em muitas escolas do cinturão da Bíblia, o criacionismo ainda é ensinado como teoria alternativa à evolução. Criacionismo é a crença de que, segundo Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias literais. John Scopes foi julgado por não ensinar isso. E o ensino da evolução versus o criacionismo tem sido debatido há muito tempo como uma questão nas escolas do cinturão da Bíblia, com alguns estados favorecendo um currículo que inclui a perspectiva bíblica. O que, claro, foi o que nos levou ao julgamento do macaco de Scopes, onde, como aprendemos, o termo cinturão da Bíblia foi originalmente criado. Além disso, na esfera da educação, existe toda uma cultura cristã em torno do uso da Bíblia para determinar a idade da Terra e do universo, e essa cultura cristã é fundamentada em tratar a Bíblia como um manual para responder tudo, de religião a filosofia, história, biologia e geologia, e levar isso muito a sério. No Kentucky, há um museu da criação dedicado à educação criacionista da Terra Jovem, que frequentemente refuta a evolução. E na verdade tem uma réplica em tamanho real da Arca de Noé. E além do criacionismo, outras atividades como oração e estudos bíblicos são constantemente defendidas na esfera da educação pública no cinturão bíblico. E vocês todos lembram, até mesmo no ano passado, 2025, o Texas aprovou uma lei exigindo que os 10 mandamentos fossem exibidos em todas as salas de aula. São o terceiro estado a tomar essa medida, após Louisiana e Arkansas. Isso levanta a questão: o que é a separação entre igreja e Estado? Nós permitimos, sabe, que os mandamentos cristãos estejam lá, mas não permitiríamos, por exemplo, nenhum tipo de lei noética do judaísmo ou do Alcorão. Então, em que ponto traçamos um limite? Quem sabe? Então, quando falamos sobre a influência do cinturão bíblico hoje, não estamos falando apenas de uma região que vai mais à igreja. Estamos falando de uma região que molda eleições nacionais, influencia a educação e coloca questões morais em destaque na política. E concordando ou não, achando que deveria ou não acontecer, não se pode ignorar o grande impacto disso no cenário nacional. Então isso nos traz até hoje. O cinturão da Bíblia vai continuar assim para sempre ou vai desaparecer? Bem, nos últimos 20 anos a resposta parecia bem óbvia. Os jovens têm deixado a igreja em massa, e estudo após estudo mostrava a mesma tendência. A frequência à igreja estava caindo e mais pessoas se identificavam como não religiosas. Especialistas previam que os Estados Unidos da América seguiriam para um secularismo como o europeu, e os dados confirmavam, certo?
Quase 2/3 dos americanos dizem não ter tido nem manter a filiação religiosa desde a infância até a vida adulta, o que representa uma grande mudança. Quem cresce sem religião permanece assim. Pesquisas do Pew apontam que 40% dos americanos não vão mais a cultos regularmente e muitos se dizem espirituais, mas não religiosos. Tudo indicava: a religião declina, o secularismo cresce e o cinturão bíblico perde influência. Bem, não exatamente. É aqui que as coisas ficam interessantes. A geração Z, especificamente os homens da geração Z, na verdade têm mais probabilidade de frequentar serviços religiosos semanalmente do que os millennials e até mesmo alguns jovens da geração 10, o que é bastante surpreendente. Isso contradiz completamente tudo o que os dados estavam dizendo aos pesquisadores. E isso não está acontecendo só nos Estados Unidos. No Reino Unido, estudo do governo revelou que jovens de 18 a 24 anos que frequentam igreja mensalmente aumentaram de 4% para 16%. Atualmente, isso representa um aumento 4 vezes maior em 6 anos, e entre jovens britânicos, a frequência à igreja cresceu 21 vezes. O que está acontecendo? Por que jovens, tidos como a geração menos religiosa, estão indo à igreja de repente? Existem algumas teorias. Primeiro, Covid, sim. Jovens buscam religião para encontrar comunidade e conexão após o isolamento da pandemia, que impactou muito a geração Z, certo? Você era adolescente, estava na faculdade na época da Covid, perdendo anos importantes em que deveria aproveitar a faculdade, entrar em fraternidade ou se formar no ensino médio. Viajar pelo país para lugares diferentes virou ficar trancado na casa dos pais, tendo aula pelo Zoom e perdendo a vida em geral. Então, muitos jovens da geração Z estão desejando essa comunidade real, presencial, e a igreja é um lugar onde você realmente pode experimentar isso. A segunda teoria é a ansiedade econômica. A geração Z provavelmente não espera um padrão de vida maior que o dos pais, algo raro em gerações na história americana. Há uma clara sensação de exclusão econômica e social. Eles se formam com dívidas altas, lutam para pagar aluguel, casas encareceram e salários não aumentaram. E isso não é pouca coisa, certo? Muitos jovens americanos estão sentindo que estão passando por uma falha sistêmica. Eles pensam: eu fui para a escola, fiz tudo certo, tenho diploma, mas ninguém me contrata. Os salários são baixos e não vou comprar uma casa. Quando o material não entrega, o que resta? As pessoas buscam sentido em outros lugares e acham espaços que falam de esperança, amor e fé. Isso é importante. Não há um renascimento religioso uniforme em todos os lugares. O cenário é bem mais complexo. Centros urbanos do cinturão bíblico, como Nashville e Atlanta, estão mais multiculturais e progressistas, atraindo pessoas de diversas origens. Semelhante ao que aconteceu no Nordeste americano durante as décadas de 1920 e 1930, essa migração urbana está remodelando a demografia e, mais uma vez, influenciando a política local e os valores da comunidade. Pela primeira vez, regiões do cinturão bíblico promovem um ambiente mais secular e inclusivo. Atlanta é um bom exemplo, certo? Tecnicamente, é o centro do cinturão bíblico. A Geórgia é um grande reduto batista, mas Atlanta hoje é bem diferente da cidade típica dessa região. É diversa e cosmopolita e politicamente muito mais liberal do que o resto do estado. O mesmo acontece com Nashville, Austin e Charlotte. Essas cidades estão se tornando polos para jovens profissionais e trabalhadores de tecnologia. Também chegam pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo, trazendo novos valores e crenças. Segundo um estudo da Pew de 2021, 30% dos adultos do Sul se dizem não denominacionais ou sem religião. Pessoas com ensino superior tendem a ter contato com mais visões de mundo, o que pode levar à reavaliação de crenças tradicionais. Mais pessoas com ensino superior significa exposição a ideias diferentes, estilos de vida diferentes e mais ambiguidade quando se trata de sua fé e sua moralidade. O interessante é que, apesar das mudanças, não acho que o cinturão bíblico vai desaparecer. Estados como Alabama e Mississippi ainda têm uma frequência à igreja muito maior do que estados no Nordeste ou na Costa Oeste. E a diferença diminuiu um pouco, mas ainda é enorme. Mesmo com os Estados Unidos ficando menos religiosos, ainda existirão fortes comunidades religiosas, especialmente no cinturão bíblico. Isso não está desaparecendo, só está mudando, certo? Algumas partes estão se apegando ainda mais à tradição, enquanto outras estão se modernizando e abraçando a modernidade. Muitas instituições religiosas no cinturão bíblico adotaram adoração contemporânea, com música moderna e tecnologia para atrair fiéis mais jovens. E outras estão participando de programas de alcance comunitário que abordam questões sociais como pobreza ou injustiça racial, e alinhando suas missões aos valores desses públicos mais progressistas. Então, para responder a essa pergunta original, sim, o cinturão da Bíblia está mudando, é mais diverso nas cidades, os jovens estão se envolvendo com a fé de forma diferente de seus pais, e há menos uma cultura religiosa uniforme do que havia antes. Mas ainda é de longe a região mais religiosa dos Estados Unidos.
e considerando o quão profundamente religiosa é a região e como a religião está entrelaçada com a cultura, a política e a identidade do Sul. Eu não acho que isso vai mudar tão cedo, e essa é a história de por que o cinturão bíblico é do jeito que é. É simplesmente fascinante. Eu acho a maneira como esses tipos de movimentos religiosos acontecem no nosso país muito cativante. E é realmente interessante ver como, quero dizer, algumas coisas, certo? Acho que dá pra ver claramente como a experiência evangélica negra nos Estados Unidos está tão ligada às narrativas do Antigo Testamento. E eu suponho que é daí que surgem, tipo, sabe, os israelitas negros e coisas assim. Realmente uma junção dessa história de libertação, tipo, ei, nós somos escravizados, e ainda assim existe esse livro que nos oferece esperança de retribuição e libertação dessa escravidão. E eu consigo ver o quão poderosa é essa mensagem e por que ela conecta. E aí você também pode ver o outro lado e como a mesma leitura da mesma escritura te dá uma interpretação completamente diferente. Onde eles, sabe, você tem esses senhores de escravos brancos que dizem: ei, esse é o nosso modo de vida, e a Bíblia na verdade meio que apoia a escravidão, então precisamos protegê-la. E eles estão completamente deturpando as escrituras para promover sua própria agenda econômica pessoal. O que, quero dizer, é bem herético, se você me perguntar, certo? Isso não é. Isso não é uma boa atitude, mas é curioso como esses dois grupos distintos se formam juntos, usando as mesmas escrituras. Também acho interessante falar sobre o televangelismo. Neil Postman escreveu Divertindo-nos até a morte, cuja moral é ótima. Recomendo a leitura. Mas para mim, isso realmente resume o paradigma atual da mídia e como consumimos conteúdo. No fim, a moral do livro é que o meio é a mensagem. Você lê o jornal para se informar sobre política, pois ele é lógico, detalhado e reúne todas as ideias. E se você vai consumir isso, precisa sentar por uma hora e realmente digerir essa informação. E como resultado, isso cria uma perspectiva política mais informada e eu acho mais sofisticada. A televisão transforma tudo, vira entretenimento, empolga e se tem sangue é manchete. A opinião mais divertida é a que atrai o público. Com as redes sociais isso se intensifica ainda mais. Acho que isso também se compara à religião, pois os pregadores surgidos do boom dos televangelistas nem sempre são os teólogos mais habilidosos ou estudiosos mais brilhantes. Essas pessoas têm uma mensagem carismática e fazem os outros seguirem o que dizem, o que pode ser bom ou ruim. Mas, novamente, não se trata de saber se é moralmente verdadeiro ou se é a melhor e mais detalhada interpretação das escrituras. É só, isso é divertido? Temos um grande desejo por entretenimento, até em debates políticos, que precisam ser como vídeos do Jubilee, cheios de gente, caóticos e intensos. E é assim que estamos consumindo informação, e no fim das contas, só precisamos que as coisas sejam divertidas. E como diria Postman, estamos nos divertindo até a morte. Então é só uma perspectiva interessante, sabe? Essas coisas de evangelho da prosperidade me irritam. Sei que é irônico vindo de um católico, já que o Vaticano tem bilhões de dólares, mas há algo em uma igreja acumular riqueza e redistribuí-la, ou criar um local turístico que depois ajude os menos favorecidos. Obviamente, a igreja tem uma longa história de, sabe, má alocação de fundos, mas também uma longa história de alocação de fundos. Muito bem, aliás. Mas, comparando com um ministro que tem 5 jatos particulares, não sei se isso é certo. Parece errado, sabe? Não entendo, mas acho que isso não está certo. Não se trata de ter uma mansão, mas sim de ajudar os pobres e cuidar dos necessitados. Acho que se Cristo voltasse e visse um pastor com tantos jatos, perguntaria: por que você tem isso? Talvez até virasse algumas mesas no templo. Esse é meu sentimento, mas novamente, não sei, sou só um comediante. Mas é uma análise interessante de como essas regiões surgem. Mais uma vez, tenho grande respeito pelos evangélicos do cinturão bíblico que amam Jesus e seguem os ensinamentos de Cristo. Eu só espero que eles realmente estejam lendo os evangelhos e trazendo os ensinamentos de Cristo para o dia a dia deles. E não usando a Bíblia para exonerar um grupo diferente ou tentar criar algum tipo de nós contra eles, sabe? Uma guerra racial, tipo, é idêntico. No fim das contas, se você ler os evangelhos, a minha interpretação é que Cristo é um Deus de caridade, compaixão, não julgamento e pacifismo. E eu acho que se mais pessoas adotassem essas crenças, o mundo seria um lugar melhor. Então eu acho que, sabe, Gandhi tem uma citação interessante sobre isso, onde ele diz: eu amo o seu Cristo. Só não sei sobre seus cristãos. Acho que o cristão médio no sul do cinturão bíblico provavelmente é uma boa pessoa. Só os televangelistas recebem esse dinheiro pregando o evangelho e pedindo doações prometendo riqueza. Eu não sei. Diz na Bíblia que os mansos herdarão a terra. Não há nada de errado em ter um pouco de humildade no seu estilo de vida. Novamente.
Não quero pobreza nem pessoas nas ruas, mas não é preciso uma mansão de ouro para ser feliz. Na verdade, deve ser ainda mais difícil entrar no reino dos céus, mas isso está só na Bíblia. Vai saber, né? Cristãos, o que aprenderam? Você, como ortodoxo grego, aprendeu algo? Primeiramente, um salve pra T.D. Jakes, o televangelista. Ele faz você atravessar uma parede. Não posso mostrar isso na tela agora porque eu sou ruim nisso. Esses caras são fascinantes e divertidos. Mas você já viu esse cara? Ah, sim, ele é o melhor. Pra ser sincero, provavelmente é meu favorito. Cara, sinceramente, ele está isento de qualquer crítica. Concordo. TD que é demais, salve pra ele e que Deus o abençoe. Aquele cara de olhos esbugalhados, quando a mulher pergunta por que ele tem 5 jatos, responde: tem um demônio dentro de você. Não era o Billy Graham? Não era o Billy Graham, era outro cara. Nome parecido com Cutfeld ou Culpeper. Pode procurar por televangelista assustador. Você vai achar o nome dele, Kenneth Copeland. Pega uma foto desse cara de novo. Eu não sei nada sobre esse cara. Nunca conheci ele, então evitei falar sobre alguém que nunca cumprimentei. Tento não julgar quem não conheço bem. Mas tem algo nesses vídeos que faz você pensar, cara, eu não sei sobre esse cara. No que diz respeito ao cinturão bíblico. Tipo, eu fico pensando se outros países têm regiões que são super de uma religião só e tão devotas assim. Não é devoção nem religião, certo? Você pode olhar os estados do Golfo, como a Arábia Saudita. Muitos são muçulmanos devotos, e em regiões específicas da Índia há hindus ou sikhs devotos. Não se trata de devoção, é sobre essa versão específica de tipo evangelho da prosperidade e evangelização. E tipo, converta-se agora. Posso te curar se me der dinheiro para não ir ao inferno. Não sei, mas a Igreja Católica fez isso com as indulgências e achei repreensível. Claro, não vivi na época da Reforma, mas me sinto assim ao ler sobre ela. E eu só acho que toda vez que você tenta se engrandecer pessoalmente com as palavras de um guru sábio, de um mestre espiritual ou do próprio Senhor, eu vou ter um problema pessoal com isso. Isso não significa que quem frequenta essas igrejas não seja boa pessoa. Acho que a maioria é. Eu adoro os cristãos do Sul. Vou para o Sul, até Ocal ou Homosassa, e frequento as igrejas presbiterianas dos meus amigos quando volto para casa, na Flórida. Eles são pessoas adoráveis. E de certa forma, eles fazem coisas que os católicos deveriam fazer mais, que é justamente promover uma verdadeira comunidade. E tipo, ter diálogos sobre as escrituras, algo que eu vejo que muitos católicos simplesmente dizem: ah, isso é coisa para o padre fazer. A gente não faz isso, não. Eu acho que ter fervor e paixão pelas escrituras e ler o evangelho é uma boa atitude. E eu só fico preocupado quando vejo pessoas tentando lucrar exageradamente com isso. Mas, de novo, quem sou eu para julgar, né? Eu não sei o que está escrito no coração das pessoas, eu sou apenas um comediante em uma tenda. No fim, todos sabemos o que está em nossos corações, e no fim dos tempos, Alá nos julgará. Ou Deus, ou Vishnu, ou quem quer que você ache que seja. De novo, eu não sei. Estou mantendo opções abertas, mas por enquanto fico com os católicos. O que acham? Quem cresceu no cinturão da Bíblia e no sul evangélico? Quero saber. Deixei passar algo? Esqueci algum ponto sobre a dinâmica racial entre batistas negros do sul e evangélicos brancos? Errei em alguma coisa? Concorda com algo? Se você é de outro país ou isso não faz sentido para você por não ter algo assim, isso é novidade? Existe algo parecido no seu país com o que ocorre nos Estados Unidos? Gostaria de saber, deixe um comentário. Leio todos e, se gosta do canal, tenho uma ótima notícia. Nós temos o acampamento de história, onde fazemos várias imersões profundas e malucas em temas históricos, e também temos o canal principal do acampamento. Lá tem entrevistas com pessoas muito mais inteligentes do que eu e outras explorações profundas variadas. De coisas como segredos do governo a conspirações, maçons e tudo mais que você possa imaginar. E se você está nessa vibe de religião e é isso que você gosta, bem, seja bem-vindo, você está na minha tenda e pode vir aqui quando quiser para conversar sobre assuntos divinos. Muito obrigado, até breve, paz para você.